Olá, amiguinhos, tudo bem? Meu nome é Pablo e esse aqui é o Paco. Paco, olha para eles lá. Bom, praticamente todo dia chega alguma pessoa e me faz a seguinte pergunta. Pablo, que tipo de equipamento eu tenho que comprar para fazer melhores fotos? A não ser que você queira se profissionalizar, e isso é algo que vem com o tempo, eu insisto sempre em dizer às pessoas que você consegue fazer boas fotos com qualquer equipamento. Inclusive alguns fotógrafos, como o grande Mr. Magnum, National Geographic, David Alan Harvey, ele publica lado a lado em seus livros fotos feitas com celular do lado de Leica ou de grandes e caríssimos equipamentos. E como que isso é possível? Será que ele tem superpoderes, mutantes e tal? Obviamente não, apesar que ele seja careca e parece o professor Xavier. Isso é porque eles têm uma linguagem fotográfica desenvolvida. E o que vem a ser essa linguagem fotográfica? Esse senhor estiloso que vocês estão vendo na foto, ele se chamava Ansel Adams. Ele foi fundamental para a fotografia. E uma das suas citações mais famosas foi a seguinte: You don't take a photograph, you make it. If you speak slowly, okay. I understand very well. Very good, excellent. Ok, vamos à versão dublada. Você não tira uma foto, você a faz. E o que isso quer dizer? Imagina que você chega num lugar maravilhoso, como as cataratas. A maioria das pessoas imediatamente quer fazer uma foto e tenta colocar tudo isso dentro de uma telinha. Porém, esquece que nós enxergamos com os olhos e não com uma câmera ou um celular. Então, o que o tio Ansel Adams quis dizer foi: pense antes de atirar. Uma fotografia pode variar de um mero registro sem muita graça para uma imagem bem mais interessante, sempre quando você saiba o que quer fazer, for criativo e, claro, dominar a técnica. E para te ajudar nisso, o pulo do gato de hoje são as 3 perguntas mágicas, que vão fazer você fotografar melhor, ou menos pior, vai. É hora de pular, Paco. Você tem que pular. Paco, essa é a hora de pular, não é de dormir. Bom, e para ajudar a gente no entendimento dessas 3 perguntas mágicas, eu peguei um tema para Cristo, literalmente. Vamos lá ver como que isso funciona. Ok, quando chegamos no Cristo Redentor, é mais ou menos isso que encontramos, certo? Porém, vamos ver como podemos construir uma nova imagem usando as 3 perguntas mágicas. Vamos a elas. Primeira pergunta: qual? Sabemos que o tema é o Cristo, mas qual é a ideia da foto? A ideia seria fotografar o Cristo sozinho? Apenas um detalhe dele? Ou o registro de alguém com ele no fundo? Mas se você não sabe o que quer fotografar, a câmera não adivinha. Segunda pergunta: onde? Onde vou posicionar o tema? Perto, com ele ocupando o quadro inteiro? Ou de longe, mostrando o que há em volta? Mostrando mais montanha ou mais céu? Terceira pergunta: como? Como faço para fotografar em contraluz? Ou como faço para passar disso para isto? Aqui moram as questões técnicas, especialmente o ajuste da exposição. Bom, com a terceira pergunta começam a surgir as dúvidas técnicas, certo? Mas como a gente consegue suprir isso de certa maneira com equipamento, com seus modos semiautomáticos ou standard, a gente vai focar no começo nessas primeiras 2 perguntas, certo? De nosso tema e da composição. Então é isso. De agora em diante, quando você chegar num lugar e achar uma cena maravilhosa ou quiser fotografar alguma coisa, você se faz as 3 perguntas mágicas. No começo é mais difícil, obviamente, mas com o tempo você vai incorporando isso e a coisa vai fluindo naturalmente. O importante é que você vá para a rua, que você vá num parque, vá na floresta, qualquer lugar e treine constantemente. Fotografia é treino, gente. Não adianta comprar uma câmera caríssima e você não estudar e você não treinar. É mais suor do que outra coisa, beleza? Bom, mande suas dúvidas através da nossa página no Facebook. Siga também as nossas contas no Instagram e a gente se vê no nosso próximo encontro. Paco, acorda, Paco. Paco, você dormiu o programa inteiro, Paco.